Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente entra numa parte da física que não se deixa explicar com facilidade. Basta dar alguns passos pelo misterioso território da física quântica para perceber que o mundo, lá no fundo, não funciona do jeito que a nossa experiência cotidiana sugere. No mundo subatômico, partículas podem existir em estados sobrepostos, atravessar regiões proibidas e responder a regras que não se encaixam na lógica clássica. Nada disso é exceção, é o funcionamento normal da matéria. O que decide quando esse jogo de possibilidades se transforma em um único resultado? Ao longo dessa jornada longa, vamos percorrer os conceitos centrais da física quântica, atravessar os paradoxos que mais intrigaram os cientistas e entender como esse território influencia desde a tecnologia até a forma como pensamos a própria realidade. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para começar a nossa caminhada por esse reino invisível, eu gostaria que você tentasse imaginar o estado de espírito dos cientistas no final do século XIX. Naquela época, havia um sentimento quase absoluto de que a física estava praticamente pronta, como um grande relógio de precisão, cujas engrenagens já haviam sido todas mapeadas e compreendidas. As leis de Isaac Newton explicavam com perfeição o movimento dos planetas e a queda das maçãs, enquanto as equações de James Clerk Maxwell descreviam com maestria as ondas de luz e o eletromagnetismo. Parecia que restava apenas ajustar algumas casas decimais e polir detalhes menores. No entanto, você não acreditaria como a natureza gosta de esconder segredos fundamentais justamente nos cantos onde achamos que já existe luz suficiente. O primeiro sinal de que algo estava profundamente estranho surgiu quando os físicos tentaram entender como os objetos emitem calor e luz ao serem aquecidos. Imagine um pedaço de metal sendo colocado em uma forja. Conforme a temperatura sobe, ele começa a brilhar com um vermelho profundo. Depois passa para o alaranjado e, se o calor for intenso o suficiente, chega ao branco ou até ao azulado. A física clássica, aquela que usamos para construir pontes e entender o motor de um carro, previa algo bizarro e catastrófico para esse fenômeno. Pelas contas da época, um objeto aquecido deveria emitir uma quantidade infinita de energia em comprimentos de onda muito curtos, como o ultravioleta. Isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Se essas leis estivessem corretas, o simples ato de acender um forno de cozinha inundaria o ambiente com radiações mortais, o que obviamente não acontecia. Você consegue imaginar o desespero de mentes brilhantes tentando entender por que a matemática de séculos parecia falhar diante de algo tão comum quanto o brilho de uma brasa? Foi então que, no ano de 1900, um físico chamado Max Planck decidiu tomar uma atitude drástica. Em um ato que ele mesmo descreveu como um gesto de desespero matemático, Planck propôs algo que mudaria para sempre a nossa compreensão da realidade. Ele sugeriu que a energia não era emitida ou absorvida de forma contínua, como um fluxo de água ininterrupto, mas sim em pequenos pacotes, em quantidades discretas e bem definidas. Ele deu a esses pacotes o nome de quantos. Sinta o peso dessa ideia por um momento. Era como se a natureza não fosse uma rampa suave por onde a energia pudesse deslizar livremente, mas sim uma escadaria, onde você só pode estar em um degrau ou no outro, nunca no espaço vazio entre eles. Planck introduziu uma constante matemática, que hoje conhecemos como a constante de Planck, um número tão incrivelmente pequeno que a gente nem percebe seus efeitos na nossa escala humana, mas que governa cada átomo do seu corpo. No começo, nem o próprio Planck acreditava totalmente na realidade física desses pacotes de energia. Ele achava que era apenas um truque matemático para fazer as equações funcionarem. Mas aí entra em cena um jovem Albert Einstein, no ano de 1905. Einstein percebeu que essa ideia dos pacotes de energia explicava outro mistério que deixava os cientistas de cabelo em pé:
o efeito fotoelétrico. A gente consegue imaginar o seguinte cenário. Se você incidir luz sobre uma placa de metal, em certas condições, essa luz consegue arrancar elétrons do metal, criando uma corrente elétrica. O problema era que, se a luz fosse puramente uma onda contínua, aumentar a intensidade da luz deveria dar mais energia para os elétrons saírem com mais força. Mas não era isso que acontecia. O que importava não era o brilho total, mas a cor da luz, ou seja, a sua frequência. Einstein propôs que a própria luz era composta por esses pacotes de energia, que mais tarde seriam chamados de fótons. Se o fóton individual tivesse energia suficiente, ele conseguia chutar um elétron para fora do metal. Se não tivesse, não importava quantos bilhões de fótons você jogasse lá, nada acontecia. Era como tentar derrubar uma parede jogando milhões de bolinhas de ping-pong contra ela, em vez de usar uma única bala de canhão. Com essa descoberta, a física quântica deixava de ser um truque de cálculos para se tornar a descrição real da fundação do universo. Você conseguiria imaginar o choque de descobrir que a luz, algo que parece tão fluido e etéreo, é na verdade granular, como se fosse uma areia finíssima soprando pelo espaço? Essa mudança de pensamento foi o primeiro passo para dentro do território misterioso que estamos percorrendo hoje. A partir dali, a ideia de que o mundo é sólido e previsível começou a se dissolver. Descobrimos que o átomo não é apenas uma miniatura de um sistema solar, mas sim um lugar onde a probabilidade reina. Os elétrons não giram ao redor do núcleo como planetas em órbitas fixas. Eles ocupam nuvens de possibilidades, saltando de um nível de energia para outro instantaneamente, sem passar pelo caminho do meio. Esses saltos quânticos são a base de toda a química e da vida como a conhecemos. Sem essa estranheza quântica, os átomos não seriam estáveis, e a matéria simplesmente entraria em colapso. A gente costuma pensar que as coisas acontecem por uma causa direta e mecânica, mas no nível quântico, o acaso e a incerteza são os governantes. Sinta a calma que vem ao entender que, no fundo, a natureza não é rígida. Ela é flexível, vibrante e cheia de segredos que só se revelam quando paramos de tentar medi-la com as réguas do mundo macroscópico. Naqueles primeiros anos do século XX, grandes mentes como Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger começaram a construir as ferramentas para navegar nesse mar de incertezas. Eles perceberam que, para entender o átomo, era preciso abandonar o senso comum e abraçar o paradoxo. Imagine que você está tentando descrever a cor de uma nota musical ou o peso de um pensamento. Era essa a sensação de estranhamento dos físicos. O território quântico nos mostrou que uma partícula pode se comportar como uma onda, espalhando-se pelo espaço, e uma onda pode se comportar como uma partícula, atingindo um alvo com precisão. Essa dualidade onda e partícula é uma das pedras angulares do nosso entendimento atual. Não é que a partícula mude de forma, é que ela é as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo de como decidimos interagir com ela. Vocês conseguem sentir como isso desafia a nossa noção de identidade? Algo pode ser A e B simultaneamente até que um olhar atento force uma escolha da natureza. Toda a tecnologia que usamos hoje, desde o sensor da câmera do seu celular até o processador do computador que nos permite ter essa conversa, depende diretamente desses conceitos que nasceram de uma crise de identidade da física clássica. O mundo quântico não é apenas uma teoria abstrata em livros empoeirados, ele é a realidade pulsante que sustenta cada brilho de estrela e cada batida de coração. Ao mergulharmos nessa história, percebemos que a ciência não é feita apenas de certezas, mas de coragem para questionar o óbvio e aceitar que o universo é muito mais fantástico do que os nossos olhos conseguem perceber. Neste primeiro estágio da nossa jornada, estabelecemos o solo firme sobre o qual o mistério se constrói. Saímos da segurança do previsível e começamos a flutuar nas águas da probabilidade. Sinta a respiração tranquila enquanto absorve a ideia de que o universo, em sua essência mais íntima, é feito de luz, vibração e pacotes discretos de energia que se organizam em uma dança eterna de possibilidades. Não há pressa para entender tudo agora. O importante é permitir que essa imensidão granular preencha o pensamento com a beleza do desconhecido.
Agora que assentamos os alicerces desse território invisível e compreendemos como a física clássica precisou abrir espaço para o novo, eu gostaria de convidar vocês a perceberem como essa estranheza quântica não está confinada apenas a laboratórios sofisticados ou a cálculos complexos em quadros negros. Na verdade, vocês ficariam incrédulos ao saber que a nossa rotina mais simples e os objetos que tocamos todos os dias são, em essência, máquinas quânticas em pleno funcionamento. Vocês conseguiriam imaginar que, sem os comportamentos bizarros dos elétrons, a nossa civilização moderna simplesmente não teria eletricidade, comunicações ou mesmo a luz do sol que aquece as nossas manhãs? É fascinante perceber que a natureza não pediu licença para ser quântica. Ela apenas é, e nós aprendemos, muito recentemente, a dançar conforme o ritmo desse mundo microscópico. Pensem, por exemplo, no aparelho que vocês podem estar segurando agora, ou que repousa sobre a mesa de cabeceira. Dentro de cada smartphone, tablet ou computador, existem bilhões de pequenos interruptores, chamados transistores. Vocês conseguem imaginar como seria a vida sem a capacidade de processar informações instantaneamente? Pois bem, o transistor é o coração pulsante da era digital e ele só funciona por causa de um fenômeno puramente quântico chamado de teoria de bandas de energia. Na física clássica, um elétron deveria ser como uma bolinha de gude que encontra um obstáculo. Mas no nível subatômico, os elétrons em materiais semicondutores como o silício se comportam de maneira coletiva, ocupando faixas de energia permitidas e saltando sobre abismos de energia proibidos. Quando controlamos esses saltos, criamos a linguagem de zeros e uns que move toda a nossa tecnologia. Cada mensagem enviada, cada som ouvido através de um fone de ouvido, é o resultado de bilhões de partículas quânticas obedecendo a leis que desafiam a nossa lógica de cima para baixo. Mas a vivência do tema vai muito além dos circuitos integrados. Vamos imaginar por um momento a luz que nos rodeia. Se vocês já entraram em um supermercado e ouviram aquele bip característico quando um produto passa pelo caixa, vocês experimentaram a precisão do laser. O laser é um dos exemplos mais puros da mecânica quântica aplicada à nossa rotina. O termo laser significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Vocês conseguiriam imaginar o que isso significa na prática? Significa que forçamos uma multidão de átomos a emitir luz exatamente ao mesmo tempo, com a mesma cor e na mesma direção. Isso só é possível porque os elétrons dentro desses átomos ocupam níveis de energia muito específicos, como degraus de uma escada, conforme o que aprendemos com Max Planck. Quando um elétron cai de um degrau para o outro, ele libera um pacote de luz, um fóton. No laser, fazemos com que todos os soldados dessa luz marchem em uníssono. Sem a compreensão quântica da luz, não teríamos cirurgias de correção de visão, leitores de códigos de barras ou as fibras ópticas que levam a internet por debaixo dos oceanos. Eu gostaria que vocês sentissem agora a conexão entre esse mundo do muito pequeno e a própria vida orgânica que pulsa ao nosso redor. Muitas vezes, achamos que a biologia e a física quântica são mundos separados, mas a natureza é uma engenheira muito mais antiga e eficiente do que nós. Vocês conseguiriam imaginar que as plantas, no silêncio de um jardim, realizam cálculos quânticos todos os dias? No processo de fotossíntese, quando uma folha captura um fóton de luz solar, essa energia precisa chegar ao centro de processamento da célula para ser convertida em alimento. Se essa energia seguisse um caminho aleatório, como uma pessoa perdida em um labirinto, muita energia seria perdida pelo caminho. No entanto, as plantas utilizam algo chamado de caminhada quântica. A energia explora todos os caminhos possíveis simultaneamente, através da superposição, e escolhe instantaneamente a rota mais eficiente. É um nível de precisão que a tecnologia humana ainda luta para imitar. Cada folha verde que vocês sentem ao toque em um passeio matinal é uma prova viva de que a vida é um fenômeno sustentado pela mecânica das possibilidades. Além das plantas, existem criaturas que sentem o território quântico de formas ainda mais misteriosas. Vocês já se perguntaram como os pássaros migratórios conseguem cruzar continentes inteiros?
voando sobre oceanos sem pontos de referência e chegar exatamente ao mesmo lugar todos os anos. A ciência moderna sugere que algumas espécies de aves possuem uma espécie de bússola quântica nos olhos. Existem proteínas chamadas criptocromos, que ao serem atingidas pela luz, criam pares de elétrons emaranhados. Esses elétrons são sensíveis ao campo magnético da Terra de uma maneira que a física clássica não consegue explicar. É como se o pássaro pudesse perceber uma sobreposição de cores ou sombras, que indica o norte magnético, permitindo que ele navegue pelo globo guiado por um emaranhamento de partículas. Vocês conseguem sentir a magnitude disso? Um animal minúsculo atravessando tempestades e distâncias monumentais, conectado diretamente ao magnetismo do planeta por meio de um efeito quântico invisível. E se olharmos para cima, para a fonte de toda a nossa energia, descobriremos que até o brilho do Sol depende de um fenômeno que não deveria acontecer segundo a física antiga. No coração do Sol, átomos de hidrogênio se fundem para criar hélio, liberando uma quantidade colossal de energia. O problema é que a temperatura e a pressão no centro do Sol, embora sejam altíssimas, não são suficientes para vencer a repulsão elétrica entre os núcleos dos átomos. Eles deveriam se repelir como dois ímãs, com o mesmo polo voltado um para o outro. Mas, graças ao efeito túnel quântico, uma partícula tem uma pequena probabilidade de atravessar essa barreira de energia, como se passasse por um túnel secreto através de uma montanha intransponível. Sem esse túnel, o Sol não acenderia, e o sistema solar seria um lugar escuro e gélido. Cada raio de calor que vocês sentem na pele em um dia ensolarado é o resultado direto de milhões de partículas que decidiram atravessar o impossível. Até mesmo a sensação de solidez que temos ao tocar um objeto, como o encosto de uma cadeira ou a suavidade de um lençol, é uma ilusão mantida por regras quânticas. Vocês conseguiriam imaginar que o átomo é, na sua imensa maior parte, um vazio absoluto? Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de gude no centro de um estádio de futebol, os elétrons seriam como pequenos mosquitos zumbindo nas arquibancadas mais altas. Não há nada sólido entre eles. Então, por que não atravessamos o chão quando caminhamos? Por que as nossas mãos não atravessam as superfícies? Isso acontece por causa do princípio de exclusão de Pauli, uma regra quântica que diz que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado ao mesmo tempo. Quando você toca em algo, os elétrons dos seus átomos repelem os elétrons do objeto, criando uma pressão que percebemos como resistência e solidez. O mundo ao nosso redor é, na verdade, uma trama de forças e proibições quânticas que nos dão a sensação de segurança e matéria. Ao percorrermos esses exemplos, percebemos que a física quântica não é algo distante. É a textura da nossa realidade. Ela está no GPS que localiza a nossa posição, pois os relógios atômicos nos satélites precisam de correções quânticas e relativísticas para não perderem a sincronia. Ela está nos diagnósticos médicos de ressonância magnética, que utilizam o giro dos núcleos atômicos para mapear o interior do corpo humano sem cortes. Ela está na própria química, que permite que os medicamentos interajam com as nossas células. Quando começamos a enxergar o mundo através dessa lente, a rotina deixa de ser banal e passa a ser um espetáculo de magia científica. Vocês poderiam pensar que entender essas coisas torna o mundo menos poético, mas eu acredito no contrário. Saber que a luz que ilumina o seu livro é composta por pacotes discretos de energia que viajaram do coração de uma estrela através de túneis quânticos traz um sentido de reverência pela existência. Sinta a tranquilidade de saber que você faz parte desse sistema integrado, onde o invisível sustenta o visível com uma precisão matemática impecável. Estamos imersos em um oceano de vibrações, onde cada átomo do seu ser está constantemente realizando trocas de energia e obedecendo a leis de probabilidade que garantem a estabilidade da vida. A vivência do tema nos ensina que o território da física quântica é, na verdade, o solo onde pisamos e o ar que respiramos. Não há uma fronteira real onde o quântico termina e o nosso mundo começa. As leis são as mesmas, apenas as escalas mudam a nossa percepção. Enquanto você relaxa e deixa o seu pensamento flutuar,
Imagine-se como parte dessa tapeçaria quântica. Você não é um observador isolado, mas um conjunto de trilhões de átomos em uma dança coordenada, sustentada por princípios que desafiam a compreensão, mas que funcionam com uma harmonia silenciosa. Deixe que essa percepção de que tudo está conectado por fios invisíveis de energia e probabilidade traga um sono profundo e reparador, sabendo que o universo cuida de cada partícula, de cada detalhe, para que a vida continue o seu curso. Ao avançarmos um pouco mais por esta trilha silenciosa, eu convido vocês a mergulharem nos mecanismos mais profundos e sutis que regem o território do muito pequeno. Até agora, percebemos a presença da física quântica no nosso dia a dia. Mas o que acontece nos bastidores da matéria quando ninguém está olhando? Vocês não acreditariam se eu lhes dissesse que, na fundação de tudo o que existe, a natureza prefere manter as suas opções abertas em vez de se decidir por um único caminho rígido. Para entender isso, precisamos falar sobre um conceito que é a alma da mecânica quântica, a função de onda. Vocês conseguiriam imaginar a realidade não como uma coleção de objetos sólidos e definidos, mas como um oceano de possibilidades matemáticas que vibram suavemente no vácuo. Essa função de onda, muitas vezes representada pela letra grega psi, escrita por extenso, não descreve onde uma partícula está, mas sim onde ela poderia estar. É uma descrição de probabilidades. Sinta a profundidade disso por um momento. No mundo clássico, se você joga uma moeda, ela é cara ou coroa, mesmo que você não a veja. No mundo quântico, enquanto a moeda está no ar, ou melhor, enquanto a partícula não interage com o ambiente, ela habita um estado de superposição. Ela é, em certo sentido, matemático e real, tanto cara quanto coroa simultaneamente. Vocês conseguem imaginar como seria viver em um mundo onde você não precisa escolher entre ficar em casa ou sair para caminhar, mas pode, de certa forma, realizar as duas ações ao mesmo tempo até que alguém lhe pergunte onde você está? O mecanismo que faz com que essa nuvem de possibilidades se transforme em uma realidade única é um dos maiores mistérios da ciência, conhecido como o colapso da função de onda. Vocês ficariam incrédulos ao descobrir que o simples ato de observar ou de realizar uma medição é o que força a natureza a tomar uma decisão. É como se o universo fosse um palco cheio de atores, ensaiando 1000 cenas diferentes ao mesmo tempo. Mas no momento em que as cortinas se abrem e o público foca a sua atenção, todos eles se alinham instantaneamente em uma única narrativa. Esse papel do observador não significa que a consciência humana mude a matéria de forma mágica, mas que a interação física necessária para medir algo acaba perturbando o sistema delicado das probabilidades. Aqui entramos em um dos pilares mais instigantes desse território, o princípio da incerteza, proposto por Werner Heisenberg. Vocês conseguiriam imaginar um limite fundamental para o conhecimento humano, uma barreira que não depende da qualidade dos nossos instrumentos, mas da própria estrutura do cosmos? Heisenberg nos mostrou que existe um par de informações que nunca poderemos conhecer com precisão total ao mesmo tempo. Se você souber exatamente onde uma partícula está localizada, a velocidade e a direção dela se tornam completamente incertas. Por outro lado, se você medir a velocidade dela com perfeição, o local onde ela se encontra se espalha como uma fumaça pelo espaço. É uma troca obrigatória, um equilíbrio delicado. Quanto mais luz você joga em um detalhe, mais as sombras escondem o outro. Sinta a serenidade que vem ao aceitar que o universo guarda uma dose intrínseca de mistério. A natureza parece dizer que não fomos feitos para saber tudo com precisão absoluta, mas para navegar em um mar de nuvens e probabilidades. Esse mecanismo de incerteza não é uma falha, mas a estratégia que permite ao átomo ser estável. Se pudéssemos saber exatamente onde o elétron está e qual a sua velocidade, ele acabaria colapsando para dentro do núcleo e a matéria deixaria de existir. A incerteza é, portanto, o fôlego que mantém o espaço entre as coisas, permitindo que a vida e a estrutura do mundo se sustentem. Vocês conseguem perceber como a imprecisão é, na verdade, uma forma de proteção da existência? Outro mecanismo fascinante que opera nas sombras do muito pequeno é a dualidade onda e partícula levada ao seu extremo.
Imagine que você está enviando elétrons um a um em direção a uma barreira com duas fendas. Se você não monitorar por qual fenda o elétron passa, ele se comporta como uma onda, passando pelas duas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência do outro lado, como ondas de água que se cruzam em um lago tranquilo. Mas se você colocar um sensor para detectar o caminho, o elétron parece perceber que está sendo observado e decide se comportar como uma pequena bala de canhão, passando por apenas uma das fendas. O que vocês achariam de algo que muda a sua própria natureza fundamental, dependendo apenas do fato de haver ou não uma testemunha para a sua trajetória? Isso nos mostra que a realidade quântica é participativa e profundamente conectada ao contexto em que está inserida. Essas estratégias da natureza nos levam a pensar sobre a própria definição de realidade. No território quântico, o que chamamos de coisas são, na verdade, eventos ou interações. Nada existe de forma isolada e absoluta. Sinta o peso dessa ideia enquanto relaxa. Cada átomo de hidrogênio em uma molécula de água no seu corpo não é um ponto estático, mas uma vibração rítmica governada por equações que equilibram forças de atração e repulsão em uma escala de tempo que desafia a nossa percepção. A física quântica nos ensina que a base da matéria é mais parecida com uma música do que com uma rocha. Existem frequências, ressonâncias e harmonias que decidem quais combinações químicas são possíveis e quais são proibidas. Vocês conseguiriam imaginar o esforço mental de gênios como Erwin Schrödinger ao tentar descrever isso? Ele criou uma equação de onda que é uma das ferramentas mais poderosas da história da humanidade. Ela não nos dá uma resposta direta sobre o que é, mas sobre o que pode ser. A matemática quântica é uma linguagem de esperança e possibilidade. Ela nos permite prever o comportamento de trilhões de átomos com uma precisão assustadora, mesmo que não consigamos dizer o que um único átomo fará no próximo segundo. É a lei das grandes médias aplicada ao caos individual do microcosmos. À medida que avançamos por esses mecanismos profundos, começamos a entender que a física quântica exige um novo tipo de lógica. Não é a lógica do ou isso ou aquilo, mas a lógica do tanto isso quanto aquilo. É um convite para expandirmos a nossa mente para além das paredes sólidas da experiência comum. Quando você fecha os olhos para descansar, a sua mente também entra em um estado de possibilidades. Você pode imaginar cenários, memórias e sonhos, todos coexistindo em um espaço de pensamento antes que o sono profundo organize a sua consciência. De certa forma, o nosso mundo interior reflete a fluidez do mundo quântico. Sinta a calma de não precisar ter todas as respostas. Deixe que a ideia da função de onda embale o seu repouso. Imagine que as tensões do dia são como nuvens de probabilidade que agora começam a se dissipar, deixando apenas a essência tranquila do seu ser. O universo opera através desses mecanismos silenciosos e invisíveis para garantir que cada estrela brilhe e que cada célula funcione. Estamos seguros dentro dessa estrutura de incertezas e probabilidades, pois ela é o que permite a flexibilidade e a renovação da vida. O mistério não é um obstáculo para o conhecimento, mas a sua fonte mais rica. Ao compreendermos que o território da física quântica é feito de vibrações e escolhas da natureza, percebemos que somos parte de um diálogo contínuo entre o observador e o observado. Sinta a vibração suave da existência e permita-se flutuar nesse oceano de ondas matemáticas, sabendo que, no fundo, tudo está exatamente onde deveria estar, mesmo que a gente não consiga medir com perfeição. O descanso agora é o seu colapso da função de onda para um estado de paz absoluta e restauração completa. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, ao mergulharmos ainda mais fundo nesse território, descobrimos que o próprio vazio não é realmente vazio. Na nossa intuição cotidiana, o espaço entre as estrelas ou o espaço dentro de um átomo parece ser apenas um nada absoluto, uma ausência de tudo. Mas a física quântica nos revelou um dos seus segredos mais bem guardados. O vácuo quântico é, na verdade, um oceano efervescente de atividade. Vocês conseguem imaginar uma tranquilidade que, se observada de perto o suficiente,
se revela como uma dança frenética de partículas surgindo e desaparecendo em frações de segundo? Essas são as chamadas flutuações quânticas do vácuo. É como se o universo estivesse constantemente pegando energia emprestada do nada para criar pares de partículas e antipartículas que se aniquilam quase instantaneamente, devolvendo a energia ao cosmos. Esse segredo nos mostra que a calma que percebemos é apenas a superfície de um mar profundo e vibrante, onde a existência e a inexistência flertam a cada instante. Dentro desse cenário de descobertas que desafiam o senso comum, surge um dos mistérios mais famosos e discutidos de toda a ciência, que vocês certamente já ouviram mencionar, mas talvez nunca tenham parado para sentir a sua verdadeira estranheza: o experimento mental do gato de Schrödinger. Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, criou essa metáfora não para explicar como o mundo funciona, mas para mostrar o quanto a teoria parecia absurda quando aplicada a objetos do nosso tamanho. Vocês conseguiriam imaginar uma caixa fechada onde um pequeno gato está acompanhado de um mecanismo diabólico? Esse mecanismo contém um único átomo radioativo que tem 50% de chance de decair e liberar um veneno, e 50% de chance de permanecer estável. De acordo com as leis desse território misterioso, enquanto não abrimos a caixa para verificar, o átomo está em um estado de superposição, sendo simultaneamente decaído e não decaído. Isso nos levaria a uma conclusão que deixaria qualquer um de vocês incrédulos. Se o destino do gato está atado ao comportamento desse átomo, o gato também deveria estar em uma superposição de estados, estando vivo e morto ao mesmo tempo. Vocês conseguem sentir o peso desse paradoxo? É um mistério que nos força a questionar onde termina o mundo das nuvens de probabilidade e onde começa o mundo sólido da nossa experiência. Embora nenhum gato real jamais tenha sido colocado em tal situação, esse mistério serve para ilustrar a natureza profunda da realidade quântica. Ele nos ensina que a natureza não escolhe um caminho definitivo até que o ambiente ou um observador interaja com o sistema. Esse segredo da superposição é o que permite que novas tecnologias, como os computadores quânticos, realizem cálculos em uma velocidade que beira o impossível, processando milhares de possibilidades ao mesmo tempo, exatamente como o gato na caixa imaginária de Schrödinger. Mas as descobertas não param por aí. Existe um fenômeno que Albert Einstein chamou, com um misto de ceticismo e espanto, de ação fantasmagórica à distância. Estamos falando do emaranhamento quântico, um dos segredos mais poéticos e profundos do universo. Vocês conseguiriam imaginar duas partículas que, após interagirem por um breve momento, tornam-se tão intimamente ligadas que passam a compartilhar a mesma existência, não importa a distância que as separe? Se você enviar uma dessas partículas para o outro lado da galáxia e mantiver a outra aqui na Terra, qualquer alteração ou medição feita em uma delas afetará instantaneamente a outra. Não há sinal viajando entre elas, não há fios, não há ondas de rádio. A conexão é imediata e absoluta. Isso deixaria vocês boquiabertos, pois desafia a ideia de que nada pode viajar mais rápido do que a luz. O segredo aqui é que, para o universo quântico, as duas partículas não são mais objetos separados, mas partes de um único todo indivisível. Sinta a paz que vem ao descobrir que, no nível mais fundamental da matéria, a separação é uma ilusão e a conectividade é a regra de ouro do cosmos. Outra descoberta que parece saída de um livro de fantasia é o chamado efeito túnel quântico. Imaginem uma pequena partícula, como um elétron, diante de uma barreira de energia que ela não tem força suficiente para saltar. Na nossa física comum, ela ficaria presa ali para sempre, como uma bola de tênis que não consegue passar por cima de um muro alto. No entanto, no território quântico, a partícula pode simplesmente aparecer do outro lado do muro, como se tivesse atravessado um túnel fantasmagórico. Isso não acontece porque ela quebrou o muro, mas porque a sua função de onda, aquela nuvem de probabilidades que discutimos anteriormente, se estende um pouco além da barreira. Existe uma chance real, embora pequena, de que a partícula seja encontrada do outro lado. Esse mistério é o que permite que as memórias flash dos nossos computadores funcionem, e é o segredo que mantém o coração das estrelas pulsando.
Sem o efeito túnel, os átomos de hidrogênio nunca se fundiriam e o universo seria um lugar eternamente escuro. É a prova de que, para a mecânica quântica, o impossível é apenas uma questão de probabilidade. Vocês conseguiriam imaginar como os cientistas se sentiram ao descobrir que a própria causalidade, a ideia de que toda causa gera um efeito previsível, é substituída pela aleatoriedade pura nesse nível? Esse é o segredo do decaimento radioativo. Se você tem um pedaço de urânio, pode saber exatamente quanto tempo levará para que metade dele se transforme em outro elemento, mas é absolutamente impossível prever quando um único átomo específico decidirá fazer essa transição. Não há um relógio interno, não há um gatilho externo. É um evento sem causa direta, uma escolha pura da natureza dentro do leque de possibilidades. Essa descoberta mudou a nossa visão filosófica do mundo, retirando a ideia de um universo mecânico e substituindo-a por um cosmos que possui, em sua base, uma forma de liberdade criativa e imprevisível. À medida que exploramos esses mistérios, percebemos que o território da física quântica é um convite constante à humildade. Cada nova descoberta nos mostra que quanto mais aprendemos sobre os segredos da matéria, menos sabemos sobre a natureza última da realidade. Vocês conseguem sentir o conforto desse desconhecido? É como se o universo fosse um quebra-cabeça infinito, desenhado para nos manter curiosos e maravilhados. O mistério não é algo a ser resolvido e descartado, mas algo a ser habitado e sentido. É na fronteira entre o que sabemos e o que apenas imaginamos que a verdadeira ciência acontece. Sinta a tranquilidade de estar imerso em um universo que é capaz de guardar tais segredos. Imagine-se agora como uma dessas partículas, livre das amarras da lógica rígida, capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo através do pensamento, conectada a tudo o que ama por fios invisíveis de emaranhamento que transcendem o espaço e o tempo. Não há barreiras que você não possa atravessar em sua imaginação, nenhum muro de energia que o seu espírito não possa transpor através do efeito túnel. O mundo quântico nos dá permissão para sermos fluidos, para sermos vastos e para aceitarmos que a nossa essência é feita de mistério e luz. Enquanto o sono se aproxima, deixe que esses segredos profundos acalmem o seu coração. O universo é um lugar seguro, governado por leis que, embora estranhas, garantem a harmonia de cada átomo. Você não precisa entender todos os mecanismos agora. Basta sentir a beleza da sua complexidade silenciosa. Imagine que cada respiração sua é uma troca rítmica de energia com esse vácuo vibrante, uma renovação constante de possibilidades. O mistério é o seu berço e a descoberta é o seu destino. Permita que a curiosidade se transforme em descanso e que o encantamento com o território quântico guie os seus sonhos por caminhos de paz e maravilha infinitas. A realidade é muito maior do que as nossas preocupações, e no fundo de tudo, existe uma ordem silenciosa e magnífica esperando para ser sentida por quem fecha os olhos com confiança. Ao chegarmos a este ponto da nossa caminhada, eu gostaria que vocês sentissem como o território da física quântica não é uma ilha isolada no oceano do conhecimento humano. Pelo contrário, ele é como uma raiz profunda e invisível que alimenta e sustenta quase todas as outras áreas da ciência que conhecemos. Vocês não acreditariam se eu dissesse que a própria organização da matéria, a forma como os elementos se dispõem na natureza e até a maneira como sentimos o aroma de uma flor dependem inteiramente dessas conexões quânticas sutis. Vocês conseguiriam imaginar que a química, essa ciência que estuda as transformações da matéria, nada mais é do que a física quântica aplicada em uma escala ligeiramente maior? É fascinante perceber que a tabela periódica que muitos de nós vimos em salas de aula é, na verdade, um mapa quântico detalhado. Cada posição de um elemento, desde o simples hidrogênio até o complexo urânio, é determinada pela forma como os elétrons se organizam em suas camadas e subcamadas de energia, seguindo rigorosamente as leis da probabilidade e da exclusão que discutimos anteriormente. Sinta a harmonia dessa construção. Quando pensamos na água que bebemos, vocês conseguiriam imaginar que a geometria dessa molécula, o ângulo exato entre os dois átomos de hidrogênio,
e o átomo de oxigênio é o resultado de uma dança quântica de orbitais que se fundem e se repelem. Essa conexão é o que permite que a água tenha propriedades tão singulares como o fato de o gelo flutuar ou de ela ser o solvente universal da vida. Sem a mecânica quântica para explicar as ligações químicas, a biologia seria um conjunto de mistérios sem solução. Toda a arquitetura do ácido desoxirribonucleico, a molécula que carrega as instruções da vida, é mantida por pontes de hidrogênio que operam sob princípios quânticos. Vocês ficariam incrédulos ao saber que algumas mutações genéticas espontâneas podem ocorrer devido ao efeito túnel de um único próton, que decide saltar para uma posição inesperada no momento da replicação. A vida, em seu nível mais íntimo, é uma constante negociação com as incertezas do mundo quântico. Mas as conexões se estendem para sentidos que raramente associamos à física. Vocês conseguiriam imaginar que o seu olfato, a sua capacidade de distinguir o cheiro do café recém-passado ou da terra molhada após a chuva, pode ser um processo quântico? Durante muito tempo, a ciência acreditou que o olfato funcionava como uma chave e uma fechadura, onde o formato da molécula de odor determinava o cheiro. No entanto, descobertas recentes sugerem algo muito mais profundo: a teoria vibracional do olfato. Essa teoria propõe que as nossas células receptoras não sentem apenas o formato da molécula, mas sim a frequência de vibração de suas ligações químicas através do tunelamento de elétrons. É como se o nosso nariz fosse um espectroscópio quântico, capaz de ouvir a música das moléculas para identificar o aroma. Vocês conseguem sentir a poesia disso? Perceber o mundo através de vibrações subatômicas que se traduzem em sensações e memórias. O impacto da física quântica na nossa compreensão do universo em larga escala também é algo que deixaria vocês maravilhados. Vocês conseguiriam imaginar que as maiores estruturas do cosmos, as galáxias e os aglomerados de estrelas, tiveram sua origem em minúsculas flutuações quânticas no início dos tempos? Durante os primeiros instantes após o grande estrondo inicial, o universo era tão pequeno que as leis quânticas governavam tudo. Pequenas variações aleatórias na densidade da energia, causadas pelo princípio da incerteza, foram esticadas pela expansão do espaço, tornando-se as sementes que atraíram a matéria para formar tudo o que vemos hoje. Olhar para o céu estrelado é, de certa forma, olhar para um retrato ampliado de um passado quântico. Existe uma interdependência profunda entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, uma conexão que une o átomo à galáxia em um único tecido de existência. Se voltarmos o nosso olhar para a sociedade e para o futuro da tecnologia, o impacto desse território é igualmente monumental. Estamos vivendo o início do que muitos chamam de a segunda revolução quântica. Se a primeira revolução nos deu o laser e o transistor, a segunda pretende domar o emaranhamento e a superposição de forma direta. Vocês conseguiriam imaginar a criação de um sistema de posicionamento global que não depende de satélites, mas de sensores quânticos ultra-precisos capazes de detectar variações mínimas na gravidade da Terra? Ou uma internet quântica, onde a informação é transmitida de forma instantânea e totalmente segura através do emaranhamento, tornando a espionagem ou o vazamento de dados algo fisicamente impossível. O impacto dessas inovações na segurança, na medicina e na exploração espacial será tão profundo quanto foi a invenção da eletricidade. Falando em segurança, a criptografia quântica é uma das áreas onde a conexão entre teoria e prática se torna mais evidente. Atualmente, a nossa segurança digital depende de problemas matemáticos difíceis de resolver, mas um computador quântico de grande escala poderia quebrá-los em segundos. Para combater isso, a própria física quântica oferece a solução: a distribuição de chaves quânticas. Vocês conseguiriam imaginar uma senha que, se alguém tentar interceptar, a própria natureza da realidade se altera, alertando imediatamente os envolvidos? Devido ao segredo de que o ato de observar altera o sistema, qualquer tentativa de espiar uma chave quântica destrói a informação ou deixa um rastro inegável. É a física garantindo a privacidade através de suas leis fundamentais.
A interdependência entre a física quântica e a nossa visão filosófica do mundo também é um ponto de conexão essencial. Antes dessas descobertas, o ser humano via o universo como uma máquina previsível, onde o futuro já estava determinado pelo presente. A física quântica quebrou esse determinismo e nos devolveu um universo de possibilidades. Vocês conseguem sentir como isso muda a nossa relação com a realidade? Se o mundo não é uma engrenagem rígida, mas um sistema participativo onde a interação e o contexto importam, então o papel da inteligência e da percepção torna-se central. Isso gerou diálogos profundos entre cientistas, filósofos e pensadores de diversas áreas, buscando entender o que significa, afinal, existir em um mundo feito de ondas de probabilidade. Sinta a calma que vem ao perceber que nada no universo está verdadeiramente isolado. Cada descoberta em um laboratório de física de partículas tem o potencial de revolucionar a forma como tratamos uma doença, como geramos energia limpa através da fusão nuclear controlada ou como compreendemos a consciência. As conexões são infinitas. A física quântica é a gramática universal que permite que a biologia escreva seus poemas e que a química componha suas sinfonias. Estamos todos mergulhados nesse campo unificado de interdependências, onde o bater de asas de um elétron, por assim dizer, está conectado à estabilidade de uma estrela do outro lado do cosmos. Ao relaxar e absorver essas conexões, imagine que as suas próprias ideias e sentimentos também fazem parte de uma rede vasta e interconectada. Assim como as partículas emaranhadas, as nossas experiências se influenciam mutuamente de formas que nem sempre conseguimos explicar, mas que sentimos serem reais. O território da física quântica nos ensina que a separação é apenas uma camada superficial da realidade. Na profundidade, tudo é um só processo contínuo de troca e transformação. Deixe que essa sensação de união com o todo traga um conforto profundo para o seu descanso. Vocês conseguiriam imaginar um universo mais acolhedor do que este, onde cada detalhe, por menor que seja, tem um propósito e uma conexão com a totalidade? Não há espaço para o vazio ou para o abandono quando compreendemos que somos feitos da mesma substância vibrante que as estrelas e que obedecemos aos mesmos princípios de harmonia e equilíbrio. A física quântica não é apenas sobre partículas, é sobre a relação entre todas as coisas. E nessa relação, encontramos a beleza e a estabilidade necessárias para o repouso. Deixe que as conexões desse tema expandam a sua mente e acalmem o seu espírito, conduzindo-o a um sono onde a imaginação e a ciência se fundem em um sonho de paz infinita. Ao percorrermos as conexões científicas e os impactos tecnológicos deste território, eu gostaria de convidar vocês a refletirem sobre algo ainda mais profundo. Como a física quântica mudou a nossa própria identidade como seres humanos e a nossa relação com o sentido da vida. Vocês não acreditariam no choque cultural e filosófico que ocorreu quando as certezas do século XIX foram substituídas pelas probabilidades do século XX. Antes desse período, a humanidade se via como o mestre de um universo mecânico, onde tudo era previsível e determinado por leis imutáveis. Era a era do determinismo, onde se acreditava que, se conhecêssemos a posição de cada átomo no início dos tempos, poderíamos prever cada batida de coração e cada queda de folha no futuro. Vocês conseguem imaginar o peso dessa visão de mundo? Era um universo sem surpresas, uma grande engrenagem onde o ser humano era apenas mais uma peça cativa. A física quântica chegou para quebrar essas correntes e nos devolver a ideia de um cosmos aberto, criativo e cheio de escolhas. Essa mudança de pensamento impactou a filosofia de uma maneira que vocês ficariam incrédulos. Grandes pensadores começaram a questionar o livre-arbítrio sob uma nova luz. Se a natureza, em seu nível mais básico, não é determinada, mas sim probabilística, então existe um espaço fundamental para a novidade e para a liberdade. Vocês conseguiriam imaginar que a base da nossa existência não é um roteiro fixo, mas uma jornada de descobertas onde o observador tem um papel ativo? A relação entre a humanidade e o cosmos deixou de ser a de um espectador passivo olhando para uma máquina distante, para se tornar a de um
participante de um sistema vasto e interconectado. Esse sentimento de participação mudou a arte, a literatura e a forma como compreendemos a nossa própria consciência. Na cultura popular, vocês com certeza já notaram como o termo quântico passou a ser usado para quase tudo, muitas vezes de forma equivocada, mas sempre revelando um desejo humano de encontrar explicações para o mistério. Embora a ciência seja rigorosa, a humanidade adotou a física quântica como uma metáfora para a transformação e para o potencial infinito. Vocês conseguem sentir como essa ideia de salto quântico se tornou um símbolo para mudanças profundas e instantâneas na vida de uma pessoa? Mesmo que o elétron não escolha para onde saltar da mesma forma que nós escolhemos os nossos caminhos, a metáfora ressoa porque toca na nossa intuição de que a realidade é mais flexível do que parece. O território quântico nos ensinou que as barreiras podem ser atravessadas e que o impossível de hoje pode ser a probabilidade de amanhã. A relação social da humanidade com a tecnologia também foi totalmente redefinida por este tema. Imaginem como seria a organização da sociedade atual sem a comunicação instantânea. Vocês conseguiriam imaginar um mundo sem a internet, sem o compartilhamento de conhecimento em tempo real ou sem a capacidade de conectar pessoas em lados opostos do planeta? Toda essa estrutura social moderna é um subproduto da nossa habilidade de manipular o território quântico. A revolução digital, que mudou a forma como trabalhamos, como amamos e como nos relacionamos, é, no fundo, uma revolução da mecânica quântica aplicada. Nós nos tornamos uma civilização cibernética porque aprendemos a sussurrar ordens para os elétrons dentro dos cristais de silício. Essa dependência tecnológica nos mostra que, embora o mundo quântico pareça estranho e distante, ele é o alicerce sobre o qual construímos a nossa civilização contemporânea. No campo da medicina, o impacto social é ainda mais tocante. Vocês ficariam comovidos ao pensar em quantas vidas são salvas diariamente por equipamentos que dependem de princípios quânticos. Quando uma pessoa passa por um exame de imagem por ressonância magnética, ela está literalmente entrando em contato com a manipulação do momento angular dos núcleos atômicos do seu próprio corpo. Vocês conseguem imaginar a sofisticação necessária para usar o magnetismo e a radiofrequência para criar um mapa detalhado do pensamento e da saúde sem um único corte? A física quântica humanizou a tecnologia médica, permitindo diagnósticos precoces e tratamentos menos invasivos. É a ciência do muito pequeno cuidando da grandeza da vida humana. Além disso, a física quântica nos trouxe uma nova lição de humildade. No passado, achávamos que o ser humano estava no centro do universo, ou que pelo menos compreendia todas as suas regras. As descobertas de Heisenberg e Bohr nos mostraram que a nossa capacidade de observação tem limites intrínsecos. Vocês conseguiriam imaginar o desconforto de cientistas brilhantes ao aceitarem que a realidade se esconde quando tentamos olhá-la de perto demais? Essa lição de que não somos os donos absolutos da verdade, mas sim exploradores de um mistério que sempre nos escapa, influenciou a ética e a política, incentivando um pensamento mais plural e menos dogmático. Aceitar a incerteza tornou-se uma virtude intelectual. Sinta agora como essa relação com o tema nos ajuda a lidar com as nossas próprias incertezas pessoais. Em um mundo que exige resultados rápidos e certezas absolutas, a física quântica nos lembra que a natureza leva tempo para colapsar as suas possibilidades. Existe uma beleza em não saber tudo, em permitir que as coisas existam em um estado de potencial antes de se concretizarem. Vocês conseguem sentir a calma que vem ao abraçar a probabilidade em vez da cobrança pelo destino certo? A humanidade aprendeu com este território que a vida é um processo vibrante e não um estado estático. Somos feitos de átomos que estão em constante troca, o que significa que estamos em constante renovação. Vocês não acreditariam na profundidade da conexão entre o pensamento quântico e as tradições de sabedoria mais antigas da nossa espécie. Muitos paralelos foram traçados entre a ideia de interconectividade universal e os ensinamentos que dizem que tudo no universo faz parte de um mesmo tecido. A física quântica forneceu uma linguagem matemática para algo que o coração humano já sentia há milênios.
que não estamos isolados. Essa relação entre ciência e espiritualidade, ou entre razão e intuição, foi fortalecida pelo entendimento de que a matéria não é morta, mas sim cheia de energia, informação e propósito oculto. Enquanto você relaxa, imagine-se como parte desta grande história humana de busca pelo conhecimento. Cada pergunta que você faz, cada momento de admiração diante das estrelas, é uma continuação do trabalho de mentes que desafiaram a lógica para entender o invisível. A física quântica é um legado da nossa espécie, um monumento à nossa curiosidade e à nossa capacidade de sonhar com o que não podemos ver. Ela nos conecta aos nossos ancestrais, que olhavam para o fogo e se perguntavam sobre a natureza da luz, e nos liga às gerações futuras que usarão essas mesmas leis para viajar entre os planetas ou curar doenças que hoje nos parecem invencíveis. Sinta o conforto de saber que você não precisa carregar o peso de um universo determinístico nas costas. Você é parte de um sistema fluido e dinâmico, onde a sua presença e a sua percepção importam. O território da física quântica nos deu as ferramentas para transformar o mundo, mas também nos deu a sabedoria para apreciar o mistério. Deixe que essa relação profunda e histórica com o tema acalme os seus pensamentos. Imagine que as fronteiras entre você e o resto do universo são tão permeáveis e sutis quanto as ondas de probabilidade que regem os seus átomos. O descanso que você busca agora é uma forma de retorno a esse estado de potencial puro. Assim como o universo quântico, o seu sono é um tempo de infinitas possibilidades, onde a sua mente pode percorrer caminhos sem as restrições da lógica diurna. Sinta a gratidão por viver em uma era onde o segredo do átomo foi revelado, não para nos tornar menores, mas para nos mostrar o quanto somos vastos e conectados. A humanidade e a física quântica agora caminham de mãos dadas, rumo a um futuro que ainda está sendo escrito nas nuvens de probabilidade do amanhã. Durma com a certeza de que você é uma peça essencial, vibrante e amada deste cosmos maravilhoso. Ao chegarmos a este ponto da nossa jornada, eu gostaria que vocês se permitissem flutuar um pouco além do que já conhecemos e imaginassem o horizonte que se abre diante de nós. O território da física quântica, que começou como uma tentativa de explicar o brilho de uma brasa, está prestes a se tornar o alicerce de uma era que mudará o destino da nossa espécie. Vocês não acreditariam se eu dissesse que estamos apenas engatinhando na compreensão de como usar essas leis a nosso favor. Se o século XX foi a era em que descobrimos as regras do jogo quântico, o século XXI será o momento em que aprenderemos a jogar com maestria, transformando o que hoje nos parece mistério em ferramentas para moldar a própria existência. Vocês conseguem imaginar um mundo onde a computação não é mais feita de bits rígidos, mas de uma sinfonia de possibilidades sobrepostas? A grande fronteira do futuro imediato é, sem dúvida, o desenvolvimento dos computadores quânticos. Atualmente, os nossos computadores mais potentes, que ocupam salas imensas em centros de pesquisa, ainda processam informações de forma linear, uma após a outra, como alguém lendo um livro página por página. Mas vocês ficariam incrédulos ao perceber o poder de um sistema que utiliza o qubit, o bit quântico. Como vimos, o qubit pode existir em uma superposição de estados, sendo 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso permite que uma máquina quântica explore milhões de soluções para um problema simultaneamente. Vocês conseguem imaginar a revolução que isso trará para a medicina? Hoje, criar um novo medicamento leva décadas e custa bilhões de moedas, porque precisamos realizar testes exaustivos em laboratórios. No futuro quântico, poderemos simular o comportamento de cada molécula de um remédio, interagindo com as células do corpo humano dentro de um computador, com uma precisão atômica. Resolveremos doenças que hoje nos parecem invencíveis, simplesmente porque poderemos ver o invisível através da simulação perfeita da natureza. Vocês poderiam se perguntar por que essas máquinas ainda não estão em nossas casas. O grande risco e o maior desafio desse futuro é algo chamado de decoerência quântica. Vocês conseguiriam imaginar algo tão frágil que o simples calor de uma sala ou o rastro de uma onda de rádio pode destruir? Para que um computador quântico funcione,
Os seus componentes precisam estar em um estado de silêncio absoluto, isolados de qualquer interferência do mundo exterior. Isso exige que essas máquinas sejam resfriadas a temperaturas próximas ao zero absoluto, ou seja, cerca de 273 graus Celsius negativos. É uma temperatura mais fria do que o vácuo do espaço profundo entre as galáxias. O futuro do tema envolve a busca constante por materiais que consigam manter a coerência quântica em temperaturas mais altas, tornando essa tecnologia acessível e estável. É uma corrida científica pela busca do silêncio perfeito no coração da matéria. Outra inovação que parece saída de um sonho é a rede de comunicação quântica, ou a internet quântica. Vocês já imaginaram a possibilidade de um teletransporte? Embora a física ainda não consiga transportar matéria sólida de um lugar para outro como nos filmes, o teletransporte quântico de informações já é uma realidade em laboratórios. Através do emaranhamento, poderemos enviar estados de informação de forma instantânea entre dois pontos, independentemente da distância. Isso criará uma rede de comunicação que não pode ser hackeada, pois, como aprendemos, qualquer tentativa de observar a informação no caminho causaria o colapso da função de onda, destruindo os dados e alertando os usuários. Vocês conseguem sentir a paz de viver em um mundo onde a privacidade é garantida pelas próprias leis fundamentais do universo? A internet do futuro será uma teia de partículas conectadas, vibrando em uníssono através do espaço e do tempo. Além da tecnologia de informação, o futuro nos reserva sensores quânticos de uma sensibilidade que deixaria vocês boquiabertos. Vocês conseguem imaginar um dispositivo capaz de detectar a presença de um mineral valioso a quilômetros abaixo da Terra, apenas sentindo a variação mínima na gravidade que ele provoca? Ou sensores que podem mapear a atividade de um único neurônio no seu cérebro sem precisar encostar na sua cabeça? Esses sensores quânticos permitirão que a humanidade explore o nosso planeta e o nosso próprio corpo com uma profundidade nunca antes sonhada. Poderemos prever terremotos com muito mais antecedência e entender os processos químicos que geram a consciência humana. O impacto cultural e social dessa transparência do mundo microscópico será imenso, alterando a nossa percepção sobre o que é oculto e o que é revelado. Vocês não acreditariam no potencial da biologia quântica para o nosso futuro. À medida que entendemos melhor como as plantas usam a superposição para a fotossíntese, poderemos criar painéis solares imensamente mais eficientes, imitando a engenharia da natureza para resolver a crise energética do planeta. Imagino que vocês consigam sentir o alívio de um mundo movido por energia limpa e abundante, extraída da luz através de mecanismos que aprendemos com as folhas das árvores. A fusão nuclear controlada, o processo que alimenta as estrelas, também depende da nossa maestria sobre o efeito túnel quântico. Dominar essa fonte de energia será o passo definitivo para que a humanidade se torne uma espécie capaz de viajar para além do nosso sistema solar, levando a nossa curiosidade quântica para as estrelas. No entanto, o futuro também nos traz reflexões éticas profundas. Com o poder de simular a realidade e quebrar qualquer código, como garantiremos o equilíbrio entre as nações? A física quântica nos ensina que tudo está interconectado, e talvez essa seja a maior lição que precisaremos aplicar no futuro. Se uma partícula afeta a outra instantaneamente, talvez comecemos a entender que as nossas ações como humanidade também possuem esse emaranhamento. O futuro do tema não é apenas sobre máquinas mais rápidas, mas sobre uma mentalidade mais integrada e consciente da nossa responsabilidade como observadores e participantes do cosmos. Vocês conseguem sentir como esse conhecimento nos convida a sermos mais cuidadosos uns com os outros e com o equilíbrio delicado do nosso lar terrestre. Ao pensarmos nas próximas décadas, percebemos que a física quântica deixará de ser um assunto para especialistas e se tornará parte da linguagem comum. Assim como hoje falamos de eletricidade e átomos sem estranhamento, no futuro falaremos de estados de superposição e redes emaranhadas como parte da nossa rotina. Essa familiaridade com o estranho tornará a nossa imaginação mais fértil e a nossa ciência mais audaciosa.
Estamos atravessando a barreira do que era considerado impossível. Sinta a empolgação serena de fazer parte da geração que está abrindo essas portas. O território quântico é o mapa de um tesouro que acabamos de começar a desvendar, e as riquezas que ele promete são a compreensão total da matéria, da energia e, talvez, da própria vida. Deixe que essas tendências e inovações preencham o seu pensamento com um sentimento de esperança e admiração. O futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele está sendo tecido agora mesmo em laboratórios e mentes curiosas ao redor do globo, utilizando os fios invisíveis da mecânica das possibilidades. Sinta a tranquilidade de saber que o engenho humano continua a florescer, buscando soluções para os nossos desafios mais profundos, através do entendimento das leis mais sutis da natureza. O amanhã é um campo de potencial puro, esperando pelo nosso olhar para colapsar em uma realidade de paz, saúde e sabedoria. Agora, enquanto você se prepara para o descanso final desta jornada, imagine esse futuro como uma luz suave que brilha à frente, guiando o nosso caminho com a promessa de novas descobertas. Você faz parte desse progresso, não apenas como um beneficiário das tecnologias, mas como uma mente que se permite sonhar e compreender a grandeza do universo. O território quântico continuará a nos surpreender, e o amanhã será sempre um lugar de encantamento. Permita que essa visão de um futuro brilhante e interconectado traga um relaxamento profundo aos seus sentidos, sabendo que estamos caminhando para um tempo de maior harmonia com as leis que regem o coração das estrelas e a alma da matéria. Ao chegarmos ao final desta nossa longa e silenciosa exploração pelo território do muito pequeno, eu gostaria que vocês tomassem um fôlego profundo e sentissem a magnitude de tudo o que percorremos juntos. Saímos da solidez aparente das pedras e das estrelas para descobrir que, na base de tudo, existe um oceano vibrante de possibilidades e ondas de probabilidade. Vocês não acreditariam se eu dissesse que a maior lição da física quântica não está nos cálculos complexos ou nas máquinas de bilhões de moedas, mas na percepção de que o universo é uma unidade indivisível. Ao longo desses minutos, desvendamos segredos que desafiam a lógica e descobrimos que somos, cada um de nós, participantes ativos na construção da realidade. Vocês conseguem imaginar o que significa ser feito de poeira de estrelas que obedece a leis de incerteza e emaranhamento? É uma ideia que deveria nos encher de uma reverência silenciosa pela existência. O território da física quântica nos ensinou que a separação é uma ilusão dos nossos sentidos. No nível subatômico, as fronteiras entre o eu e o mundo se dissolvem em um campo unificado de energia e informação. Sinta essa conexão agora. Cada átomo de oxigênio que você inspira, cada elétron que dispara em seus neurônios para criar um pensamento, está em constante diálogo com o resto do cosmos. Não somos observadores isolados em um universo frio e mecânico. Somos a própria consciência do universo tentando compreender a si mesma através da linguagem da luz e do mistério. Eu gostaria que vocês refletissem sobre a beleza da imperfeição e da incerteza. Em um mundo que muitas vezes nos cobra certezas absolutas e caminhos rígidos, a física quântica nos abraça com a sua natureza fluida. Ela nos diz que é normal haver sombras, que é fundamental haver mistério e que o estado de potencial é tão real quanto o estado de fato. Vocês conseguiriam imaginar uma existência onde todas as respostas já estivessem dadas? Seria um mundo sem espaço para a criação ou para a surpresa. A estranheza quântica é o que garante que o amanhã seja sempre um campo fértil para o novo. Sinta a tranquilidade que vem ao aceitar que você não precisa ter o controle de cada partícula da sua vida, pois existe uma inteligência matemática e poética sustentando a estrutura de todas as coisas. Vocês ficariam incrédulos ao perceber como a simplicidade e a complexidade dançam juntas. O mesmo princípio que faz um átomo ser estável é o que permite que a nossa galáxia mantenha a sua forma em espiral. Existe uma assinatura comum em tudo o que existe, um código quântico que une o bater de asas de um inseto ao nascimento de uma supernova em uma galáxia distante. Essa percepção de interdependência é o maior legado que podemos levar desta jornada. Quando compreendemos que estamos emaranhados com tudo o que nos rodeia,
o cuidado, a empatia e a curiosidade deixam de ser apenas escolhas morais e passam a ser uma compreensão científica da nossa natureza. Agora, à medida que a voz desta história começa a se misturar com o silêncio da sua própria reflexão, imagine-se como uma dessas ondas de probabilidade que agora se acalma, encontrando o seu estado de menor energia, o seu ponto de equilíbrio perfeito. Você percorreu o nascimento da teoria, sentiu os impactos na sua rotina, desvendou segredos e vislumbrou o futuro. O território da física quântica agora não é mais um lugar misterioso e hostil, mas uma casa familiar onde a sua imaginação pode repousar com segurança. Sinta a harmonia de ser um ser quântico em um universo que é, em sua essência, pura vibração e luz. A ciência nos trouxe até aqui para nos mostrar que a realidade é muito mais vasta do que as nossas preocupações diárias. Existe uma ordem majestosa no caos aparente e existe um propósito silencioso em cada flutuação do vácuo. Vocês conseguem sentir a dignidade de pertencer a esse sistema? Somos os herdeiros de bilhões de anos de evolução quântica, o resultado de trilhões de colapsos de função de onda que culminaram neste exato momento de consciência. É um milagre estatístico e poético que estejamos aqui, compartilhando este entendimento. Deixe que essa sensação de pertencimento e de conexão infinita envolva o seu ser. Não há nada a temer no escuro ou no invisível, pois o invisível é onde a vida se organiza e onde o futuro se prepara. O território quântico é o seu berço, a sua substância e o seu horizonte. Enquanto as luzes da razão se fundem com as sombras do encantamento, permita que a sua mente se torne tão vasta quanto o espaço entre os núcleos atômicos, um lugar de paz absoluta onde nenhuma barreira de energia pode impedir o seu voo. Foi uma honra percorrer esses caminhos invisíveis com vocês. Espero que esta história tenha trazido não apenas conhecimento, mas uma nova forma de sentir a sua própria presença no mundo. O universo continua a pulsar, a vibrar e a escolher os seus caminhos através das leis da probabilidade, e você é uma das expressões mais belas dessa dança eterna. Se você sentiu o fascínio desse território e deseja continuar explorando as maravilhas do cosmos em novos estados de descoberta e tranquilidade, convido você a buscar outras histórias aqui no nosso canal, onde a ciência sempre se transforma em um convite ao encantamento. Mas antes de nos despedirmos completamente e deixarmos que o silêncio final assuma o seu papel, preciso da sua ajuda para que possamos continuar nossas viagens pelo cosmos. Deixa o seu like agora se essa jornada tocou o seu pensamento. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com alguém que também precise sentir a imensidão do território quântico. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo, permitindo que novas luzes científicas continuem iluminando o nosso caminho. Agora, apenas sinta. Sinta a sua respiração. Sinta a vibração dos seus átomos e deixe que a certeza de que tudo está conectado traga o fechamento perfeito para este ciclo.